Fala, multiplicador, tudo bem com você? Hoje nesse vídeo eu quero começar te falando. Não importa o que aconteceram ou o que fizeram com você, mas sim o significado que você deu a esses acontecimentos e o que você fez com isso que fizeram com você. Aqui separa as pessoas de terem resultados e de não ter resultados na vida. Aqui separa a pessoa de ser um bom profissional e de não ser um bom profissional. É exatamente aqui, nessa hora, que separa a pessoa de ter um casamento extraordinário e de não ter um casamento extraordinário. É exatamente nessa hora que separa a pessoa de ter muito dinheiro e de não ter muito dinheiro. O que você está querendo dizer com isso? Porque dependendo o significado que você dá e dependendo o que você faz com o que fizeram com você, você cria novas crenças dentro de você. E às vezes, dependendo do que você fez ou o significado que você deu a essas crenças, elas podem se tornar crenças limitantes ou crenças que te impulsionam cada vez mais a pular de nível e continuar progredindo e avançando na sua vida. Às vezes eu e você passamos pelas mesmas experiências na vida, mas às vezes essas experiências e o que fizeram com nós, eu acabei dando um significado e você acabou dando um outro significado para você. E isso pode ter me gerado uma crença limitante ou uma crença que me impulsionou cada vez mais. E isso pode fazer com que você vá por um caminho e eu siga por outro caminho. E o que são essas crenças limitantes? Todas as crenças é tudo aquilo que eu acredito. E tem coisas que eu acredito que me fazem impulsionar para o objetivo que eu quero conquistar. E tem coisas que eu acredito que acaba me limitando. Eu acabo chegando aqui e bato aqui. Só que quando eu descubro novas coisas e crio novas crenças que me estimulam, o que faz? Eu subo para esse nível e eu vejo o que está acima aqui. Toda crença que é instalada dentro de nós é através de experiências, memórias, sentimentos e significados. Eu vou deixar até marcado aqui no nosso quadro para você entender. Toda crença ela é programada e instalada dentro de nós através de experiências, e essas experiências nos trazem memórias que ficam guardadas no nosso cérebro. Através dessas memórias, eu crio sentimentos, eu volto a reviver todos aqueles sentimentos que eu vivi no passado. E através desses sentimentos eu dou um significado. E é a partir do significado e a partir de tudo isso daqui que se forma uma crença. E essa crença, ela pode ser tanto limitante ou pode ser uma crença impulsionadora para mim conseguir alcançar outro nível. O que vai diferenciar de ser uma crença limitante ou de uma crença impulsionadora vai ser exatamente o significado que eu dou a essa experiência. Tá, peraí, Hudson, tá ficando meio confuso aqui na minha mente. Passa um exemplo para me entender. É o seguinte, eu vou contar a história de dois irmãos aqui e vocês vão entender. Eu já contei essa história aqui nos vídeos passados e ela vai se encaixar perfeitamente aqui. Tinha uma vez dois irmãos, eles estavam vindo de uma balada junto com seus amigos e infelizmente eles acabaram sofrendo um acidente. E os dois que estavam sentados no banco da frente acabaram morrendo. E os dois irmãos que estavam atrás, eles tiveram ferimentos leves e não morreram. O irmão mais novo, que era aquele irmão focado, dedicado nos estudos, que era educado, que fazia tudo que os outros pediam, ele acabou se envolvendo no mundo das drogas e se tornou um dependente químico daquelas drogas. E já o irmão mais velho, que era o irmão mais rebelde, descoladão na escola, ele acabou vendo que aquela experiência que ele passou ali foi mais uma oportunidade que Deus deu para ele se tornar uma pessoa melhor. E esse irmão mais velho, ele se tornou um dos maiores empresários da cidade que eles vivem. O que foi que fez esses irmãos tomarem destinos diferentes? Sendo que eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, foram criados no mesmo ambiente, tiveram as mesmas experiências, sendo que eles estavam juntos no mesmo acidente, sendo que eles tiveram as mesmas memórias, sentiram os mesmos sentimentos. O que diferenciou? Foi exatamente o significado que eles deram a tudo isso. Um deu um significado negativo e o outro viu e deu um significado positivo na vida dele. Deu como se fosse aquilo ali fosse mais uma oportunidade. Ele demonstrar para ser uma pessoa melhor e acabou se tornando uma pessoa empreendedora.
E o outro acabou se vitimizando, se culpando pela morte dos amigos. E achou que ele poderia esquecer essas experiências, essas memórias, através das drogas, onde ele acabou acabando com a vida dele. Então veja, por isso que eu comecei esse vídeo dizendo para você, não importa o que aconteceu com você e o que fizeram com você, mas sim o que você fez com o que fizeram com você e o significado que você deu a essa experiência. Porque é através do significado que você vai criar uma crença que seja impulsionadora para você alcançar seus próximos objetivos ou seja uma crença limitante. E o que são essas crenças? Crenças é tudo aquilo que eu acredito. Crenças é tudo aquilo que eu acredito. E quando eu acredito em algo, eu vejo o meu mundo somente daquela forma que eu acredito que o meu mundo seja. Se chega uma pessoa acreditando em outra coisa, para mim poder acreditar naquilo, meu amigo, dá um trabalho muito grande. Ou seja, tem duas formas dessas crenças serem instaladas dentro de nós. Por repetição ou por um forte impacto emocional como esse do acidente. Vou passar um exemplo de repetição. A pessoa que não se acha boa o suficiente, o que pode ter acontecido no passado dela? Ela pode ter ouvido muito do pai e da mãe dela que ela não fazia nada direito, que ela não era inteligente, que ela era burra. Aí quando ela ia para o colégio, os amigos falavam a mesma coisa, dizendo que ela era burra, que ela tinha dificuldade para aprender, que ela não era boa o suficiente. E logo isso foi se repetindo, ano após ano, na vida dela. E aí ela deu um significado e ela viu, poxa, meus amigos falam isso, meu pai fala isso, minha mãe fala isso, os professores falam isso. Logo eu crio uma crença. E logo eu começo a acreditar que eu não sou bom o suficiente. E aí quando você cresce, se torna uma pessoa madura, você cria um projeto, mas você não sente a capacidade, você não se sente bom o suficiente para pôr esse projeto em prática. E tudo isso é por causa da crença que te limitou. Agora, se você desse um significado diferente do que você deu para uma crença limitante, por exemplo, em vez de você acreditar que você é realmente burro, que você não é boa o suficiente, você acreditasse ao contrário, você dissesse, poxa, se essas pessoas estão dizendo isso, eu vou buscar estudar mais, porque eu quero ser boa o suficiente, eu quero ser inteligente, eu vou buscar resultados diferentes. E logo você usa essas experiências, esses sentimentos, essas memórias, você usa como um impulsionador para você estudar mais, para você se dedicar mais, para você fazer tudo aquilo que precisa ser feito com excelência. Você consegue ver a diferença? É a mesma coisa, eu já vi situações de pessoas que tinham o mesmo projeto. Só que um falou que não ia fazer aquele projeto porque não tinha dinheiro para começar aquele projeto. E o outro chegou e falou para mim, é exatamente porque eu não tenho dinheiro que eu vou fazer esse projeto. Você vê, o projeto era o mesmo. As duas pessoas não tinham dinheiro. Só que um usou a falta de dinheiro como desculpa para não fazer aquele projeto. E o outro usou a falta de dinheiro como impulsionador para realizar aquele projeto. Então veja, tudo isso é crença. Se você hoje não está tendo um relacionamento bom, vive trocando de namorado em tempos, são suas crenças limitantes. E na verdade não é nem suas crenças, é os significados que você deu para essas crenças. E você não está conseguindo ter mais dinheiro, é por causa das suas crenças. Você não consegue dobrar o faturamento da sua empresa, por quê? Por causa do significado que você deu, as crenças que você tem aqui. Então você precisa só inverter esses significados para que você torne uma crença limitante numa crença impulsionadora. Então, por isso que eu volto a dizer para você, não importa o que fizeram com você ou o que aconteceu com você, mas sim o significado que você deu a esses acontecimentos e o como você reagiu ao que fizeram com você. E quando eu aprendi isso daqui, eu fiquei assim abismado. Falei, caraca, cara, eu zerei o jogo. É exatamente isso daqui que diferencia as pessoas de terem dinheiro e de não terem, de ter uma vida extraordinária e de não ter. São exatamente as programações que nós temos na nossa cabeça. A nossa cabeça é como se fosse um computador. Às vezes, para mim, por exemplo, eu querer criar uma planta, desenhar uma planta de uma casa no computador, por exemplo, eu preciso ter programas instalados ali dentro, como o AutoCAD, o SketchUp, por exemplo. Eu preciso ter esses programas ali dentro. Se eu não ter esses programas instalados dentro do meu computador, eu não consigo desenhar uma planta. E a mesma coisa acontece com o nosso cérebro. Nós precisamos estar atento ao que está programado aqui. Se eu não estou conseguindo conquistar algo, é porque ainda não está programado na minha mente
para conquistar algo daquilo ali. Eu preciso acreditar que eu consiga alcançar aquilo ali. Tem outra coisa que entra muito forte nas crenças, é que quando você cria uma crença, você acredita naquilo. E quando você acredita naquilo, se torna muito mais fácil de você conquistar os seus objetivos. Ou possa ser que você acredita numa coisa ruim, essas coisas ruins acabam atraindo e chegando até você. Se você acredita em coisas boas, essas coisas boas acabam chegando até você. Só que para isso se tornar bom ou ruim, vai depender do significado que eu dou para essas experiências. Esses dias atrás eu estava lendo uma pesquisa no livro e eu vi a importância que é de nós acreditarmos em algo que seja bom para a nossa vida. A importância que é de nós acreditar em algo, de nós ter crenças edificantes sobre nossa vida. Porque cientistas, psicólogos fizeram um teste com ratos, experimentos no laboratório, onde eles colocaram ratos para nadar pela primeira vez 10 segundos dentro de uma água. Eu não sei se vocês sabem ou não, mas um rato ele não consegue nadar por muito tempo. Só que os cientistas colocaram por 10 segundos a primeira vez. O rato nadou por 10 segundos, o cientista foi lá e tirou ele. Depois foi por 30 segundos, deixou o rato nadando por 30 segundos, depois foi lá e tirou ele. Depois foi por 1 minuto, e assim foi dobrando. E de repente, eles começaram a ver uma estimulação dentro do cérebro, que quando o rato acreditava que se ele nadasse, alguém ia tirar ele de lá, ele conseguia nadar por mais tempo, porque ele acreditava que em algum momento alguém ia chegar, ia pegar ele e tirar ele lá de dentro. E teve ratos que nadaram por mais de 24 horas sem morrer, só porque eles acreditaram, instalaram uma crença neles de que uma hora ia chegar uma pessoa lá e ia salvar eles. E a mesma coisa com nós, seres humanos. Nós precisamos acreditar em coisas que vão nos impulsionar, mas às vezes nós acreditamos que não somos bons o suficiente, nós acreditamos que somos burros, nós acreditamos que não somos capazes, nós acreditamos que não somos merecedores de ter um relacionamento bom, de ter um carro bom, de ter uma casa boa. Às vezes nós acreditamos que o dinheiro é algo ruim, que o dinheiro só traz briga, só traz intriga, traz separação. E logo, quando eu acredito nisso, acaba se tornando realidade na minha vida. Não sei como, mas tudo aquilo que eu temo atraio a mim, infelizmente. Então você precisa mudar suas crenças para crenças boas, para crenças que te impulsionem a subir para o próximo nível. Então esse foi o vídeo de hoje, multiplicador. Um forte abraço para você e até o próximo, hein?